No People Stuff de hoje abordaremos um tema muito peculiar. Falaremos sobre como desenvolver e aplicar várias metodologias de feedback aos seus liderados, pares ou até chefe. Como que fazemos isso hoje, em pleno século XXI? Existe uma metodologia? Existe uma forma mais correta de ser aplicada? Fique ligadinho que falaremos muito sobre esse assunto. Oi para você ligado aqui no canal da G2. Eu sou Bruna Sullivan, gerente comercial da G2 e nós estamos com mais um episódio do People Stuff. No episódio de hoje abordaremos muito sobre como conduzir um feedback, sendo ele 360, 90 graus, 180, quais são e como faremos um feedback direto ao nosso liderado, ao nosso par, aos colaboradores da empresa. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, aponte o seu celular para nosso QR Code e se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as nossas informações. Antes de falarmos sobre feedback, é importante entender a diferença entre um chefe e um líder. Não é sem sentido que as pessoas explorem muito sobre ambos significados. O chefe, ele literalmente é aquele ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já o líder não. O líder é aquela pessoa que a gente se espelha, é a pessoa que tem um nível máximo de empatia. É uma pessoa que se preocupa com seus liderados e tem a intenção de fazer com que eles realizem o seu sonho e o seu sucesso. É uma persona, literalmente, que precisa ser desenvolvida, mas ao mesmo tempo requer que levante a mão para ocupar esse cargo. Depois disso, a gente pode entrar aqui na fase do feedback, o quanto ele é importante. E nós temos várias formas sobre o feedback. Vocês estão preparados para identificar se hoje na sua empresa você como liderado ou você como líder conduz algum deles? Nós temos o feedback 360. O feedback 360, ele funciona da seguinte forma: é o feedback onde nós nos autoavaliamos, você avalia o seu líder avalia você, em conjunto o seu par e os colaboradores avaliam a sua pessoa e você avalia toda a companhia. Esse é o famoso feedback 360. Nós temos também o feedback 180 graus. É onde o liderado se autoavalia e avalia a sua liderança imediata. E por último, o feedback 90 graus, onde você normalmente faz uma autoavaliação de você mesmo. Identificando esses perfis de feedback, nós temos alguns que são mais rotineiros dentro das companhias. Vale também lembrar, gente, que assim, eu, Bruna, em século 21, não acredito mais no feedback sanduíche. Ele é muito famoso. Para quem não conhece, é simplesmente o pão, o recheio e o pão. O que isso significa? O primeiro pão, ele é o elogio, onde você passa literalmente ali para o teu liderado o que ele está desempenhando, que você está achando o máximo. O hambúrguer, ele é a crítica construtiva. Você vai trazer pontos explicando para ele as melhorias no que ele está desempenhando. E a outra parte do pão, ele vem novamente com elogio. Por que eu, Bruna, como líder, não gosto do feedback sanduíche? Toda vez que você faz um feedback que você inicia com elogio e termina com elogio, o seu liderado automaticamente absorve apenas o elogio e ele deixa para trás a crítica construtiva. No feedback 360, é muito importante que você tenha literalmente pontos a trabalhar com o seu liderado.
Nós temos o feedback flash ou feedback PET. Não sei se vocês já ouviram falar. O feedback flash é aquele feedback pontual. Eu uso ele sempre. Você está no seu dia a dia, aconteceu algo em uma reunião que você precise pontuar, é uma crítica construtiva, ali, naquele mesmo momento, você reporta ao seu liderado o que você identificou como ponto de melhoria. É a mesma coisa o feedback PET. O que significa? Quem tem um animalzinho de estimação, por exemplo, quando esse animal de estimação ele faz um xixi no lugar indevido, você não deixa para corrigi-lo daqui a um mês. Porque se isso acontecer, ele não vai lembrar mais que você está corrigindo ele porque ele fez xixi há 30 dias atrás. Você pontua naquele mesmo momento para que ele tenha ciência do erro dele. É a mesma coisa com o nosso feedback. O feedback a cada um mês, 2 meses ou para o quarter, que são 3 meses, ele é um feedback mais na estrutura de você entender onde o seu liderado quer chegar e você alinhar as suas expectativas durante um período junto com o teu liderado. O feedback flash, ele serve tanto para elogio quanto para os pontos a serem trabalhados. Então, no feedback flash, elogios, gente, sempre use sem moderação. Use em frente à diretoria, numa roda com os demais da equipe, em qualquer lugar. Feedback e elogio, ele tem que ser sempre enaltecido. O feedback construtivo, ele é sempre cara a cara entre você e o liderado. Combinado? Nós temos também o ponto de como levar para frente um feedback para o meu chefe. Que coisa, não é mesmo? Normalmente o feedback ele é tão difícil, mas ele é difícil para nós, líderes. Por qual motivo? Primeiro, que você tem que realmente conhecer o seu liderado. Segundo, que ele trata com emoções. Então você vai impactar na vida daquela pessoa. Por esse motivo, o feedback ele é tão difícil lidar e é tão difícil que os líderes mantenham uma rotina adequada para isso. Quando você quer dar um feedback, por exemplo, para o seu chefe, algo que realmente ele não pediu, que normalmente é assim que funciona, você precisa se posicionar no que você vai levar à frente para ele e sempre pensando que você não é o mensageiro da turma. Só leve feedback para o seu líder imediato se realmente condiz com a tua vontade. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? Se o time, por algum motivo, está comentando de algum posicionamento que o líder está movimentando e não condiz com a vontade de vocês, é importante que você leve ao teu chefe levando exatamente o seu nome, a postura no qual que eu, Bruna, acredito, Beto, que não faça sentido o seu posicionamento por tais e tais motivos. Se eu levo para o meu diretor, para o meu líder, um feedback sendo mensageira de uma situação, vocês podem ter certeza que eu serei cortada imediatamente. Por quê? Eu estou levando uma informação onde ouvir dizer que, e nesse sentido eu não dou nome aos bois. Automaticamente eu invalido o meu feedback. A mesma coisa quando você passa para o seu liderado. Qualquer situação tem que ser pontual e ela tem que ter nomes. O time disse, não, o time não disse. Quem disse? Foi a Ângela? Foi a Beatriz? Tem que ter um nome, tem que ter um posicionamento e tem que ter fundamento. Combinado? No feedback 360, eu gosto muito de entender com os meus liderados onde estou sendo assertiva, o que eu devo melhorar e o que eu devo literalmente parar.
que por algum motivo não tá bacana. Então, o que eu sempre faço? Eu mando 3 perguntinhas para o meu time justamente dessa forma. O que eu faço e deveria continuar fazendo? O que eu não faço e deveria começar a fazer? E o que eu faço que eu deveria urgentemente parar de fazer? É claro que nós devemos ter ciência de que estamos perguntando, automaticamente eu quero receber o posicionamento dos meus liderados. Quando eu recebo essas respostas, eu tenho que analisar se de fato faz sentido o que eles estão pontuando. E no momento do nosso feedback, eu levar a situação para frente e a gente discutir se o que ele pontuou realmente faz sentido no nosso dia a dia. Vocês vão se surpreender. É muito legal você entender que nós, líderes, também precisamos das famosas críticas construtivas. Nós temos várias ferramentas que o mercado oferece para desempenhar com mais agilidade os feedbacks pontuais e o 360. A G2, por exemplo, ela tem a ferramenta DISC, que nos fornece literalmente como que é o perfil de cada colaborador. Em 2 episódios do People Stuff, eu trouxe para vocês conteúdo sobre os 4 perfis comportamentais e as linguagens do amor. Ele auxilia bastante no seu entendimento junto ao seu liderado e entender como que é a personalidade dele na ponta e por que ele desempenha daquela forma e como você pode estimular com que ele produza muito mais. É importante sempre nos feedbacks você alinhar qual é a linha de crescimento dele, qual é a expectativa de onde ele quer estar daqui 3 meses, que seria o próximo feedback 360, e a realização do sonho dele para que você, quanto líder, consiga desenvolvê-lo na ponta. Se você gostou do episódio de hoje, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, aponte a sua câmera para o nosso QR Code e acompanhe todas as notícias que nós temos para agregar valor. Fique por dentro do nosso Insight de Business One com o Renan trazendo toda a particularidade do nosso SAP Business One. O nosso Tech Trends, sempre com um convidado especial tratando sobre as tendências do mercado. G2 Entrevista com a nossa querida CEO Gláucia Vieira e também um convidado sempre muito atrativo. E o People Stuff, o melhor sempre apresentado por mim. Te espero na próxima e aguardo o comentário de vocês. Até lá, gente. Beijo! Sobre os passo a passo. Aí cagou, né? Cagou, né, galera? Vamos lá. Vai, conta até 5 de novo, vai capturar teu áudio. 1, 2, 3, 4, 5. Conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pode? Conta até 5. Já até me perdi o que eu tinha gravado. Conta até 5? Isso. Conta até 5, manda bala. 1, 2, 3, 4, 5. Conta até 5. Você vai colocar no final eu contando até 5, né, Marcelo? Quem sabe? Quem sabe. Vai. É que eu já sei. Quando ele fica com alguma pegadinha que Ele vem. gosta. Oh.